Olá, sou o Fábio Rocha, meteorologista aqui do INPE. Vou comentar um pouco a parte sinótica, dentro aqui da previsão climática sazonal, que vai ser apresentada, focando inicialmente nas características do mês de fevereiro. Vale ressaltar dois pontos que chamam bastante atenção. Um, a ocorrência ainda das ACAS, por fenômeno típico dessa época do ano, que atuou nos dias 7 ao dia 12 de fevereiro, 6 dias em áreas aqui do Sudeste, que é essa figura da esquerda, mostra as ACAS aqui posicionadas entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, provocando volumes de chuva mais significativos nessas áreas, e voltando a ocorrer novo período de ACAS entre o dia 16 e o dia 21, portanto, 6 dias de atuação, desde o Brasil Central, pegando novamente Minas Gerais, Rio de Janeiro, parte do Espírito Santo. Normalmente as ACAS ela tem o aporte de umidade vindo da Amazônia, né, e também é sustentada ou por cavados em níveis médios ou por sistemas frontais, ainda que mais oceânicos. Pontualmente, a gente teve um episódio muito significativo, né, que repercutiu muito aí na mídia também, que foi a chuva volumosa que teve em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, né, com volumes recordes de chuva aí em pouco período de tempo, cerca de 260 milímetros e em apenas 6 horas de chuva, e inclusive com mortos e bastante prejuízo na cidade, né? Realmente, um volume de chuva desse tão pouco tempo faz estragos gigantescos. Nenhuma cidade fica preparada. Apesar das enchentes serem costumeiras nessa época do ano, na região serrana do Rio, não tanto com essa intensidade, né? Em tão pouco tempo. Então, pelas características da região, né, a orografia acaba barrando a umidade que vem do mar. No caso aqui, nesse caso particular, estava tendo aporte também de umidade de uma frente fria mais oceânica, estava se aproximando do Rio de Janeiro, e numa área que já estava com um clima mais instável, abafado, quente, né, com domínio de uma massa de ar quente e úmida, e ainda transitando cavados, que são áreas de baixa pressão na troposfera média. A combinação disso tudo acabou provocando temporais em áreas do Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas que pontualmente na cidade de Petrópolis, pelas características da orografia, né, a barreira da Serra no Mar, acabou concentrando as nuvens de tempestade bem em cima da cidade, né, provocando esse volume de chuva absurdo em tão pouco tempo, né? E aí os estragos que foram notados, né? E, infelizmente, as perdas de vidas também. Com relação aos sistemas frontais, no mês de fevereiro, a maior parte deles ficaram aí confinados aí ao sul do Brasil. Esse chegou, no início do mês chegou ao Rio de Janeiro, mas depois nenhum outro teve tanta significância, né? Aquele do dia 15, ele não tocou o continente, se aproximou pela costa, mas por isso que ele não é registrado aqui, porque ele não chegou a tocar. Com relação aqui ao último trimestre, o padrão se manteve, né, com chuvas abundantes aqui em áreas do Sudeste, parte da Bahia, do interior do Nordeste, um pouco aqui entre Centro-Oeste também, e em boa parte da região norte do Brasil, com volume de chuva acima do normal. Por outro lado, chuvas mais escassas em toda a parte da região sul do Brasil e também em São Paulo e parte do Mato Grosso do Sul, que é prejudicial para o nível de reservatórios nessas áreas. Com relação às precipitações de fevereiro, não houve grandes diferenças, né? O posicionamento das ACAS foi equivalente tanto na primeira quinzena quanto na segunda, trazendo chuvas aí mais abundantes, que acabaram passando da média da climatologia, lembrando que já é um mês com volume alto de chuvas e ainda superaram esses volumes de chuva aí em até mais ou menos 200 milímetros em algumas áreas, entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, principalmente na primeira quinzena. Continuou também aí com volume de chuva bem mais singelos na região sul e também em São Paulo, tanto na primeira quinzena quanto na segunda quinzena. E as chuvas um pouco mais concentradas no setor norte e oeste da região norte do Brasil. As temperaturas acompanharam essas questões das chuvas, né, do tempo mais fechado, ficando aí abaixo da climatologia em áreas do sudeste, principalmente na primeira quinzena, mas também na segunda,
E o bloqueio de bom tempo ficou mais acentuado na segunda quinzena, inibindo a formação de nuvens e bloqueando a entrada de outros sistemas frontais, ou de cavados, ou de instabilidades termodinâmicas, e a sequência de dias mais ensolarados acabou elevando as temperaturas todo o sul, centro-sul do Brasil, né, incluindo o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, com alguns valores até 4, 5 graus acima da média, né, principalmente aí do lado oeste da região sul do Brasil. As temperaturas mínimas também ficaram um pouco mais altas em áreas do centro-norte do Brasil, parte do centro-sul do Brasil. O comportamento dos ventos em altos níveis, dentro agora já da discussão dos campos sinóticos, a gente vê a presença do jato um pouco mais intensificada sobre o sul do Brasil e Paraguai na primeira quinzena, e ele perde um pouco mais de sua força na segunda quinzena. O jato normalmente realmente tem um comportamento um pouco mais expressivo em altas latitudes nessa época do ano. O escoamento ficou típico dessa época do ano, tanto na primeira quinzena quanto na segunda, com uma ampla circulação anticiclônica associada à alta da Bolívia, pegando boa parte do Brasil central e oeste do continente, e com cavados ou vórtices sendo fechados aí no leste, no nordeste, no oceano adjacente, e a combinação desses temas provocando difluência em altos níveis que promovem a convergência em baixos níveis e aí estimula as convecções que normalmente são observadas aí boa parte da região norte nessa época do ano, também áreas do sudeste, interior do nordeste, e inclusive que ganham força, né, inclusive com o aquecimento diurno, no período da tarde e da noite. Bom, o campo de escoamento em 500 mostra aí também circulações levemente ciclônicas entre o norte do Chile e também parte do sudeste na segunda quinzena e um pouco mais direcionados para o sul do Brasil na primeira quinzena. O campo de escoamento em baixos níveis, né, comportamento da componente meridional do vento em baixos níveis, mostra componentes de sul para norte, associadas a circulações de alta pressão aqui em boa parte do sul do Brasil. Então, mostra, traduzido aqui por esses campos em laranja, tanto na primeira quinzena quanto na segunda quinzena. E a gente vê notadamente aqui também a circulação ampla da alta pressão do Atlântico Sul, combinada com os alisos, adentro aqui pelo Brasil Central, e traz um pouco da umidade, da instabilidade para algumas áreas aqui do centro-sul do Brasil. Ou ficam confinadas aqui também um pouco na região norte mesmo. O campo da pressão nível médio do mar, sem muitas variações, a presença aí da alta do Atlântico Sul bem posicionada, ganhando um pouco mais de força aqui na segunda quinzena. Com relação aos sistemas frontais de março, sem grandes diferenças, né? Mais recentemente uma frente fria conseguiu agora aqui chegar um pouco mais aqui em áreas do Rio de Janeiro e avançou um pouco mais aí pelas outras cidades, e era um confinamento um pouco maior das frentes frias na região sul do Brasil. O mapa aqui de precipitação mostra um comportamento atípico ainda para esse mês em algumas áreas, né? E diferente do comportamento que vinha sendo observado nos últimos meses, né? As chuvas ficaram mais escassas em áreas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, com ausência de episódios de zacas, né? E a termodinâmica também um pouco mais inibida com o adentramento da alta pressão do Atlântico Sul, bloqueando um pouco mais a formação dessas estabilidades, mas que, por outro lado, as estabilidades acabaram ficando um pouco mais restritas no sul do Brasil, seja pelo cavado, seja pelo alimento de estabilidade provocado pelo jato de baixos níveis, né, direcionados aqui para o centro-sul do Brasil, e a passagem de sistemas frontais que não chegaram muito ao sudeste, mas atingiram algumas áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Então, chuvas acima da média do sul do Brasil, que é benéfico para a parte do nível dos reservatórios, que vinha com déficit crescente, e uma trégua um pouco nas chuvas e nas enchentes aí entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, e também parte da Bahia, nesses primeiros dias de março. A temperatura máxima ficou anormalmente um pouco acima do normal,
em áreas aí do sudeste, pela sequência um pouco maior de dias com pouca nebulosidade ou instabilidade, e um pouco mais baixas no norte e no sul, onde os volumes de chuva foram mais significativos. A temperatura mínima também ficou um pouco mais elevada em áreas do centro-sul do Brasil e centro-norte. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado a todos. Pois bem, vamos passar a ver a divulgação da previsão climática sazonal para o trimestre abril, maio, junho de 2022. Meu nome é Enver Ramírez e comigo apresenta o meteorologista Fábio Rocha. Primeiro, Fábio Rocha. O Fábio vai apresentar um resumo, né, dos destaques desde o ponto de vista meteorológico. Então, deixo a palavra com Fábio. Por favor, Fábio. Tá. E agora passamos ao monitoramento das condições climáticas globais. A primeira figura que a gente traz é o SPI. Esse aqui é o índice utilizado para monitorar tanto a intensidade como o acúmulo, né, de precipitação em termos de tanto déficit como excesso. As cores vermelhas é déficit e as verdes são excesso, os tons verdes, né? E aqui sobre o Brasil a gente observa diferentes horizontes de acúmulo de 3, 6, 9, 12, 24 e 48 meses. Um ponto que a gente observa aqui é a persistência do déficit de precipitação na região sul, que vem de uns 2 anos atrás. Teve uma leve melhora com o início da estação chuvosa, mas que, de novo, tem se apresentado com valores extremos, negativos na região sul, parte da região sudeste e sul do centro-oeste. Para outros setores do Brasil, incluindo a região norte, sudeste e parte do nordeste, né, o sinal é de excesso de precipitação. Isso, em parte, é relacionado com a atuação do fenômeno La Niña. As séries temporais mostram esse padrão, tá, para diferentes pontos do Brasil, onde se mostra claramente que para inicios de 2022, né, a região norte apresentou valores de precipitação acima das normais climatológicas, né, e para outras regiões, no que vai de 2022, a gente teve déficits de precipitação. Aqui o modo anular sul é um modo bastante utilizado porque ele contribui, né, para a previsibilidade em médios e longos prazos. Aqui o que a gente observa é o modo anular sur, a característica, né, o padrão espacial EOF, aqui na parte superior. Pode ser observado aqui onde está sendo destacado. Ele consiste basicamente de um monitoramento das altas subtropicais, em laranja, comparado com as baixas polares. Então, ele é um modo bastante zonal, tá? E a diferença entre as pressões, tá, nos dá o índice. Quando a pressão está ligeiramente acima nas regiões subtropicais, em altitudes médias, a gente tem um padrão positivo. Tá? Esse padrão tem nos acompanhado durante boa parte de 2021 e no que vai de 2020 na fase positiva. Nessa fase ele contribui para bloqueio de sistemas sinóticos, tá, que se propagam de oeste. Tá? E dessa forma, por exemplo, ele
ele contribui para um sinal negativo, que às vezes se posiciona na região sul, outras vezes na região sudeste. Assim, como pode-se observar na figura, que está entre 16 de fevereiro e 17 de março, aproximadamente 30 dias, a gente nota que, associado com esse modo anular sul, né, na região sudeste do Brasil, a gente teve anomalias negativas de precipitação. Tá? A previsão da configuração desse modo anular para os próximos 15 dias, né, indica que existe sim uma tendência a ele mudar de fase, né, ir para a fase negativa, e com essa tendência ele aliviaria, né, a passagem de alguns sistemas que poderiam vir a atuar nos próximos dias. Apesar disso, o índice mostra certa incerteza, como se vê no espalhamento das diferentes previsões, e pode ser observado aqui, onde estou indicando. Carol, um parênteses, Carol. Pergunta, está Sim. aparecendo o mouse? Está aparecendo o mouse? Deixa eu ver, passa aí o mouse. Não tá passando, não. De manhã tava passando. Não, né? Aqui. Agora foi. Ah, ok. Tá bom. Então era aqui que eu tinha que. Ok, Carol, então continuando, tá? Tá bom. Ok. A oscilação de Madden-Julian é um outro fator que contribui à previsibilidade, tá? Perdão. Pode parar essa parte aí? Não sei como. Espera aí. Carol? Sim. Tu quer parar e começar tudo de novo? Não, Dá um não. pause. Dá um pause aqui, porque vou Tá. começar. Pode ir, Enver. Tá. Aqui mostramos a oscilação de Madden-Julian, né? Ela é dominante na região tropical, nas escalas de 30 a 60 dias, mas podendo também atuar em escalas mais lentas e sendo uma ponte de interação com as escalas de variabilidade mais curtas, né? Então, ele é bastante importante, principalmente porque contribui, né, a um entendimento de médio a longo prazo na região tropical. A oscilação de Madden-Julian, monitorada aqui na figura da parte esquerda, né, com o diagrama de Hofmöller, né, indica diversos pulsos, né, que se propagam de oeste para leste, né, e aqui a gente tem mais ou menos desde 2021, outubro de 2021, até março de 2022. Né? A gente nota aqui que em aproximadamente finais de fevereiro, inícios de março, tivemos um sinal bastante forte de oscilação de Madden-Julian, né? o qual disparou ondas se propagando na direção leste. E aqui nos diagramas, no espaço de fase, tá? A gente pode ver que a Madden-Julian esteve bastante intensa, principalmente em torno do Oceano Índico, tá? Com anomalias bastante pronunciadas, tanto no RMM1, né, positivo como negativo, como no RRM2, onde se apresentou basicamente negativo. Tá? Aí, em termos de temperatura da superfície do mar, o que a gente pode ver, pode registrar até agora, né, é que existe ainda
ainda a persistência das anomalias relacionadas com laninha no setor do Oceano Pacífico Equatorial, tá? E com padrões quentes em latitudes médias, né? Bastante expressivos, tanto no Oceano Pacífico como no Oceano Atlântico e no Oceano Índico. Tá? Embora exista esse padrão de laninha ainda persistente, as tendências, né, já apresentam um ligeiro enfraquecimento, como pode-se ver aqui nas anomalias que são calculadas como a diferença entre a temperatura de fevereiro e janeiro, indicando que de janeiro para fevereiro existiu um declínio, né, das anomalias frias aqui nessa região. As anomalias de vento em 850 e a temperatura de superfície do mar para o mês de fevereiro de 2022 apresentou uma configuração bastante consistente, tá, com a manutenção de laninha, né, com ventos alísios bastante intensos soprando de leste para oeste na região do Pacífico Equatorial. Tá? E isso contribui, né, com o upwelling, com o afloramento de águas frias, né, nessa região. Aí, juntamente com essas anomalias, a gente pode observar, né, oceanos bastante aquecidos em quase todo o globo, né, parcialmente devido a que a gente tem permanecido com umas forçantes relacionadas com a Niña, né, durante vários meses, durante os últimos trimestres, e também aconteceu mesmo o ano passado. Isso tem permitido também assim, um acúmulo de anomalias quentes em latitudes mais altas. As anomalias de precipitação, né, acompanham bastante a configuração da temperatura de superfície do mar, posicionando, por exemplo, as anomalias positivas de precipitação na região do continente marítimo e, como pode ser observado aqui, e a região do Oceano Índico, como pode ser observado aqui. Okay? Sobre América do Sul, né, associado com a configuração do modo anular sul, a gente teve, por exemplo, anomalias negativas de precipitação aqui nessa região, tá? E associado com posicionamentos das zonas de convergência intertropical, a gente teve anomalias negativas aqui. E isso a gente vai discutir um pouco nos seguintes slides, né? Com um pouco mais de detalhe. As anomalias de vento em 200 hectopascais e a onda longa emergente, né, que é um proxy de precipitação, tá? Ela é também bastante consistente com as características até o momento descritas, né, com anomalias de onda longa negativas na parte da região de continente marítimo e Oceano Índico, né? Essas anomalias negativas são características de emissão de nuvens mais frias. Então, dessa forma, né, as anomalias negativas de onda longa, né, estão associadas a topos de emissão mais altos. Okay? Por isso que esses valores aqui negativos são associados com precipitação. Tá? Sobre a região do Pacífico, a gente teve
teve circulações associadas com circulações de retorno, né, em altos níveis, bastante consistentes também com a configuração de Laninha. Cabe mencionar também que existen algumas configurações que se mantiveram tanto em altos níveis como em baixos níveis, como por exemplo essa alta aqui e baixas aqui, né, que permitiram que exista uma limitação na propagação de sistemas sinópticos. Tá? Esse tipo de padrão também foi observado em 850 hectopascais, como vou mostrar aqui, né? Altas aqui, baixas aqui. Então, esse padrão foi em termos de estrutura vertical, com uma estrutura mais barotrópica. Então, as anomalias de vento em 850 e a pressão do nível do mar também mostram esses padrões que a gente tem discutido agora, tá? E são bastante consistentes com o tipo de forçamento dominante. Agora vamos passar ao monitoramento oceânico. Tá? Em primeiro lugar, né, anomalia de temperatura da superfície do mar, fevereiro, março de 2022. Aqui a figura mais recente, tá, está aqui na parte superior e a figura mais antiga, tá, na parte inferior. A gente observa, tá, em termos do Pacífico, tá, que embora tivemos uma tendência a uma diminuição, o espalhamento das anomalias frias relacionadas com Laninha, né, tem se espalhado, tá, um pouco mais a oeste, como pode ser ver aqui na figura mais recente. Tá? Ou seja, as anomalias têm se posicionado mais na parte central, tá, migrando ligeiramente um pouco mais a oeste, tá, comparado com monitoramento mais que está aqui na parte inferior, que foi entre fevereiro e março. Tá? Esta configuração vai ser muito importante lembrar, né, essa evolução das anomalias de temperatura, porque vão servir como um padrão para ser associadas com a precipitação e a temperatura. Aqui, nas anomalias semanais, tá? Embora também a gente pode notar um ligeiro enfraquecimento entre inícios de março e finais de março, também se nota um espalhamento. Tá? Aqui, como referência, a linha de data, né, 180, tá? E as anomalias frias têm passado a linha de data, tá? Com uma consistência, né, considerável. Um padrão espacial coerente, né, bastante de uma área, né, bastante pronunciada. As anomalias de TCM, como vistas em diagramas de Hofmöller, tá, também indicam, né, essa tendência, tá, a um retorno, como pode ser apreciado aqui, né? E esse retorno tem contribuído um pouco ao espalhamento das anomalias. O conteúdo de calor, né, monitorado desde abril de 2021 até março de 2022, mostra que em finais de 2021 a gente teve um declínio, tá, do conteúdo de calor entre 0 e 300 metros, o qual chegou a atingir valores positivos, tá, aproximadamente uns 20 dias, mas que rapidamente
retornó a valores negativos, principalmente asociado con propagación de ondas na parte subsuperficial. E aqui, como podemos ver, tá, a evolução das estruturas, das anomalias, né, em profundidade, a gente nota que a gente estava com um processo, né, provavelmente associado com ondas de Kelvin, tá, que teria um efeito de neutralizar as anomalias frias, mas que na parte posterior dessa propagação de ondas de Kelvin, apareceu uma anomalia fria bastante intensa, né? Essa anomalia tem se propagado ligeiramente para o oeste, tá? O que tem contribuído também com o espalhamento das anomalias de temperatura do mar. Por esses motivos, né, ainda vários dos índices, Ninho 4, Ninho 3.4, tá, assim como o Ninho 3, ainda apresentam valores negativos, tá? E o Ninho 1+2, que é mais próximo do continente, tá? Ele teve um declínio mais rápido a condições neutras, tá? Mesmo assim, ainda existe o diagnóstico, né, de La Niña, ok? Então, assim como mostra essa figura. Em termos do Atlântico tropical, também muito importante para várias regiões do Brasil, a gente nota o seguinte, né? Em termos de configuração em fevereiro de 2022, nota que o Atlântico Sul tropical esteve mais quente, principalmente nesse setor sudeste, do que o Atlântico tropical norte. E como a diferença entre essa temperatura e essa temperatura é o que se conhece como o dipolo do Atlântico, tá? Isso indicaria, tá, que o dipolo estaria na fase negativa, tá? Isso tem uma contribuição muito forte no posicionamento da zona de convergência intertropical. O índice do Atlântico, em fevereiro, se mostrou negativo, tá? Aqui teríamos que colocar aqui negativo, né? Vendo essa configuração para fevereiro, tá? E ele também é bastante importante. Portanto, assim, em fevereiro, né, seguindo essa configuração, o posicionamento da zona de convergência intertropical foi bem próximo da média climatológica, tá? Já para março, né, ela se deslocou levemente para o norte, né, deixando alguns impactos nessa região, tá? Em janeiro, ele também esteve fora, ao norte da sua posição climatológica, tá? Agora vamos a passar para as previsões do ENOS, né, para os próximos meses, para os próximos trimestres. Aqui é um conjunto de modelos, tá? Na parte superior, ICMWF, UK Met Office e o CFS, modelos acoplados, tá? E aqui são algumas instituições que consolidam resultados de vários modelos para construir um ensemble. Um deles é o ensemble multimodelos, tá? Do IRI. Ele inclui modelos tanto dinâmicos como estatísticos, tá? E aqui, acompanhando esse produto, temos os produtos do BOM,
e o produto da Austrália, né? E o produto japonês. Em termos de modelos acoplados, tá? Temos três resultados. As escalas são ligeiramente diferentes, tá? Por isso que não dá para diretamente associar essas escalas com as intensidades, né? Então, por exemplo, vamos a ver primeiro o ICMWF. A escala de -1, tá? Geralmente associada com la niña, né? Geralmente é assim. Existen algunos lineares que son utilizados, ¿tá? Algunos utilizan -0,5, más 0,5 para definir, entre -0,5 y más 0,5 para definir las condiciones normales. Otros, como Bond, utilizan 0,8, ¿no? Menos 0,8, más 0,8 para definir condiciones normales, ¿tá? Y -1 ya sería, aquí, por ejemplo, algo más intenso. Aqui para o próximo trimestre, que corresponde a abril, maio e junho, tá? Certamente o ICMWF indica valores, tá? Acima de -0,5, acima em termos de, assim, mais negativos do que 0,5. Tá? O que indicaria que para o próximo trimestre a gente teria ainda a continuação das condições de La Niña. Tá? O Yucca Metofis também para os trimestres de abril, maio e junho, tá? Se mostra aqui, tá? 0,5 estaria mais ou menos aqui. Tá? Então, Yucca Metofis também indicaria a mesma tendência, ok? Existiria ainda valores associados com La Niña para o Pacífico, né? Relacionado com o Enos, né? Com o Ninho, 3,4. Tá? E a mesma coisa para o CFS. Tá? Ele sendo um pouco mais intenso. Aqui, abril, julho. Então, mais ou menos o próximo trimestre estaria aqui. Tá? O espalhamento não é tão grande, tá? O qual é interessante porque para o próximo trimestre, abril, maio e junho, né, teríamos assim, uma maior confiabilidade, né, nesses resultados. Aqui o IRI condensa resultados tanto dinâmicos como estatísticos. Os modelos dinâmicos, aqui é difícil de ver, mas eles tendem a colocar uma anomalia um pouco mais intensa. Tá? Junho, julho, agosto. Tá. O próximo trimestre seria... Tá. Está pequenas as letras, inclusive para ler, né? Mas esse IRI, os modelos dinâmicos, tá? Eles tendem a colocar anomalias um pouco mais intensas, tá? Aqui os modelos dinâmicos em verde, que os modelos estatísticos, que estariam aqui em vermelho. Aqui. Tá? Isso também vai ser muito importante na hora de discutir o consolidado. Então, os modelos, em resumo, né? Os modelos dinâmicos ainda, Carol, acho que deu uma... Tem que fazer uma pausa porque deu um toque do telefone, né? Sim, deu um toquezinho do telefone, mas não... Tá. Quer repetir? Não. Vai ser meio complicado, não sei como fazer agora. Não, porque depois a Rose ela vai editando, entendeu? Sim, mas como ela vê essa parte? Continua. Pode ir. Tá bom. Então, esse produto do IRI é bastante interessante porque ele condensa assim, produtos multimodelos de vários centros. Tá? Isso também existe um potencial nisso, né? Que geralmente rodar modelos acoplados requer uma grande capacidade computacional, tá?
e poder ter um ensemble, né, construído desse tempo, ajuda a ter um pouco de maior informação sobre as incertezas. Nesse caso aqui, tá, o próximo trimestre, o IRI apresenta cada pontinho um próximo trimestre. O trimestre de abril, maio e junho corresponde a esse aqui. Tá? Vem onde termina a forecast. Tá? E aqui existe uma diferença entre os modelos dinâmicos e os modelos estatísticos. Os modelos dinâmicos, tá, tendem a ser menos conservativos, tá, botando, por exemplo, aqui nesse caso, para o próximo trimestre, uma anomalia de menos 0,75. Tá? Já os modelos estatísticos, marginalmente, menos 0,5. Então, essa informação vai ser muito importante. Por quê? Porque, inclusive com os modelos estatísticos, que são mais conservativos, a gente ainda estaria no limite, né, de ter manutenção das condições de laninha para o próximo trimestre. E assim, isso vai ser muito importante na hora que a gente discuta os consolidados. Em termos de diagnóstico, tá, a gente tem dois produtos aqui, um pouco diferentes. Aqui, o da esquerda, além de ser início de março, ele inclui, né, uma série de produtos a mais do que o produto da direita. Tá? Esse produto de início de março indica que para o próximo trimestre, abril, maio e junho, a gente tem 80%, tá, de continuarmos com um sinal associado com laninha. E a segunda condição mais provável seria o neutro, mas apenas com 20% de probabilidade. No meio de março, tá, a previsão probabilística indica que essa condição, tá, de laninha diminui, tá, dando chance, tá, a um aumento de condições neutras também. Tá? Então a gente tem que ter em mente esse quadro, né? Existe um espalhamento, existe uma manutenção para o próximo trimestre, tá? E isso vai ser muito importante. Então agora passamos a ver a previsão climática sazonal para abril, maio e junho de 2022. Antes disso, como é costume, né, a gente faz a avaliação de dezembro, janeiro, fevereiro. Aqui a gente tem de esquerda a direita, né, primeiro a correlação de anomalias do consolidado, né, das três instituições parceiras, CPT, CNEMET e FUNSEMI, né, que indica que existe uma forte correlação entre as previsões e o que de fato acontece em boa parte do Brasil, incluindo uma faixa que vai desde o norte, da região norte, tá? Atravessa diagonalmente em direção ao nordeste brasileiro. Tá? E depois também existe sinal mais ou menos entre Minas Gerais, né, e parte da região centro-oeste, e outro sinal bastante intenso na região sul. Tá? O terceiro mais provável, né, que foi obtido para o trimestre de dezembro, janeiro, fevereiro de 2021, 2022, foi de valores de precipitação. O terceiro mais provável seria chuva, né? Valores acima do normal para a região norte, tá? Parte do nordeste. E
déficits, né? Anomalias negativas para a região sul. Então, o que foi a configuração que foi observada, né, está na terceira figura, tá? Que mais ou menos assim, bate de alguma forma com os padrões gerais, com exceção daqui entre Bahia, parte do sul do Nordeste, né, entre Bahia e Minas Gerais, onde foi observada, né, valores de precipitação acima do normal, tá? E aqui foi indicado como neutralidade, ou seja, igual probabilidade para todas as categorias, né? E aqui temos a avaliação. Bom, dando uma olhada nas previsões da temperatura de superfície do mar, existe um consenso em termos de temperatura a uma manutenção de condições de laninha. Ok? Então, isso é evidente nos diferentes produtos, como podemos observar aqui. E nessas condições, a gente mostra aqui a previsão das anomalias de temperatura do ar, utilizando a temperatura do mar prevista. Ou, em alguns casos, existem combinações com outros métodos. Mas, ou seja, a previsão aqui utilizada serve como base para a elaboração dessa figura aqui. O que a gente pode notar aqui? Na verdade, assim, nesse ponto aqui, é uma questão que tem aparecido em várias reuniões climáticas, que em termos de temperatura, tá, o sinal é bastante diferente, bastante dispar entre os diferentes produtos, né? Então, aqui, entre os produtos que apresentam anomalias, são aqueles que estão com fundo azul, né? A gente tem, por exemplo, situações em que temos condições neutras para todo o país. Há até modelos que apresentam condições frias, ou tudo o contrário, anomalias quentes. A distribuição espacial também não existe um consenso entre os diferentes produtos. E também o terceiro mais provável, tá, entre, por exemplo, o ICMWF e o IRI, são bastante diferentes. Portanto, se existe uma incerteza bastante grande em temperatura, tá, o qual é algo que não é muito esperado, né? Sendo que geralmente a previsão da temperatura é geralmente um pouco mais fácil. Vamos olhar agora as anomalias de temperatura para abril, maio e junho, tá? Utilizando o conjunto, né, de produtos das instituições parceiras. Tá? Aqui primeiro a gente observa o skill dos diferentes produtos, CPTEC, FUNSEMI e NEMET, tá? E a gente também mostra que existe bastante discordância entre os resultados desses três produtos, tá? Dessa forma, assim, um alerta para a previsão desse trimestre é a questão da temperatura, né? Porque existe bastante discrepância entre os diferentes resultados. Assim, né, nessa condição, né, aqui mostramos o skill do produto conjunto, tá? E se apresentam
duas situações. Tanto o tercil mais provável, como a própria anomalia de temperatura, a previsão da anomalia de temperatura. Tá? Existe diferença entre esses dois mapas, né? Onde o terceiro mais provável, tá? Está indicando, por exemplo, que boa parte do Brasil estaria em condições, né, próximas da climatologia. Existem algumas regiões, né, onde o terceiro mais provável é de temperaturas abaixo, tá? Como destaca aqui sobre Amapá, norte do Pará, né? E algumas regiões, né, no sudeste. Tá? Anomalia de temperatura, em alguns casos guarda esse padrão, mas onde mais a gente tem essa discrepância, né? É nessa região sudeste. Tá? E nesse ponto existe necessidade, né, de fazer distinção entre esses dois produtos, né? Então, a própria anomalia para essa região poderia ser devida, né, a essa época de transição que a gente está tendo agora, né, saindo do verão, indo para o outono, e a possibilidade de atuação de alguns sistemas sinóticos, né? Assim como também a questão, né, da, da, da previsão do forçamento relacionado com a Laninha, que estaria enfraquecendo, mas ainda presente. Então, essas são as incertezas um pouco associadas com a pressão da temperatura. E agora vamos passar a ver a questão da precipitação para o próximo trimestre. E interessante que, né, nesse caso aqui, a previsão de precipitação guarda mais coerência entre os diferentes produtos. Tá? Existem algumas diferenças, né? Mas, por exemplo, assim, por exemplo, esse padrão, né, mais chuvoso na parte norte e um pouco seco no sul, mais ou menos pode ser notado com diferenças espaciais nos diversos produtos. Tá? Inclusive aqueles produtos, né, que apresentam um tercil mais provável, né, como IRI, ICMWF e Eurobrisa. Tá? Então, uma situação anedótica, né, seria essa questão que a gente está observando aqui, que a precipitação existe uma coerência um pouco maior que a temperatura. Finalmente, olhando dando uma olhada nos produtos locais, né, das instituições parceiras, a gente nota o skill, tá, independente de cada um desses produtos. Tá? Existem algumas diferenças, né, do skill, mas bastante similitudes também. Tá? As anomalias de cada um desses centros são destacadas aqui, tá? Onde mais ou menos essas características, os dois modelos dinâmicos guardam essas características na parte sul, de uma tendência seca, tá? E quase todos os modelos colocam, de alguma forma, precipitação, anomalias de precipitação no Nordeste, na parte mais relacionada aqui nesses extremos, tá? E anomalias positivas de precipitação na região norte também, embora que existam diferenças. A correlação das anomalias do consolidado se apresenta aqui na esquerda, tá? E o terceiro mais provável aqui, para a precipitação,
indicando que existe uma tendência, né, de precipitação acima do normal na região norte, extremo norte, e parte do nordeste, tá? Incluindo a faixa litorânea e indo um pouco na direção do interior do continente, chegando em parte da região norte também. E a parte sul da região norte, indo numa faixa diagonal em direção a sul, envolvendo o sudeste, passando pelo centro-oeste, a gente teria condições de anomalias negativas de precipitação como a condição mais provável. Tá? A anomalia também mais ou menos reflete o mesmo padrão. Tá? Na parte sul é preocupante porque, como vimos no SPI, já existe uma tendência, né, a solos bastante castigados, né, por a persistência de anomalias negativas de precipitação, e com a configuração atual de Laninha ainda presente e valendo essa mesma condição para o próximo trimestre, a gente teria grandes condições de ter esse valor de anomalia, essa característica da anomalia para a região sul, o que viria a impactar em vários das bacias hidrográficas importantes para a geração de energia elétrica, né? Então, principalmente na região sul, né, e sudeste. Então, bom, finalmente, né, aqui deixamos aqui com a previsão probabilística, né, tanto de temperatura como de precipitação. Tá? Então, a gente teria, basicamente, em termos de temperatura, para boa parte do Brasil, seria dentro de muito próximo, né, ou parecido às condições climatológicas, e em termos de precipitação, essa configuração relacionada com o forçamento ainda remanescente de Laninha. Aqui, a algo que deve ser feita é que, embora esse que seja a característica de fundo para o próximo trimestre, abril, maio e junho, não se descarta a existência de variabilidades de mais alta frequência que possam vir a mudar regionalmente, localmente, esses padrões. Mas ainda, quando a gente se encontra em uma estação de transição. Tá? Então, sem mais, eu agradeço. Chegamos à previsão probabilística, tanto de temperatura como de precipitação para o trimestre abril, maio e junho de 2022. Né? A gente aproveita também para agradecer às instituições parceiras, CPT, Kinemet e FUNSEMI, né? Por esse trabalho conjunto e contínuo. Né? Aqui, bom. Então, em termos de temperatura, aqui a gente apresenta o tecido mais provável, né? Apesar que a gente tem que ter uma leitura desse mapa, né? Bastante cuidadosa, né? Porque apesar de que existe, em termos de previsão probabilística de temperatura, extensas regiões em cor branca, isso indica que existiria mais ou menos igual chance, né? Igual probabilidade, né, de acontecer tanto extremos positivos, negativos ou neutros. Tá? Então, exceto para algumas regiões, né, no extremo norte, da região norte, e assim como em alguns pontos isolados da região sudeste e parte do nordeste, também, a gente, em termos de temperatura, a gente teria condições de ter
como ter sido mais provável, temperaturas abaixo, tá, do normal nas cores em azul e acima do normal nas cores em amarelo. Tá? Mas a gente também tem que considerar que existem vários fatores de transição. Primeiro, a estação. A estação já é de transição, o que indicaria que existe possibilidade de entrada de alguns sistemas que podem vir, por exemplo, a afetar, né, esse padrão geral. Né? Além disso, também a gente está em uma faixa para o próximo trimestre de transição do próprio forçamento relacionado com La Niña. Existe também transição em termos do modo anular sul, tá? E todos esses fatores, né, podem vir a contribuir com a existência de alguns fenômenos significativos, tá, que possam alterar esse comportamento geral que a gente está dando para o trimestre. Da mesma forma, para a temperatura, embora que exista essa transição, temperatura, umidade, né, perdão, umidade, precipitação capturou, né, o sinal mais ou menos relacionado com La Niña, tá? E assim apresenta como ter sido mais provável, né, déficit de precipitação em uma extensa área que vai desde parte da região norte, né, sul da região norte, que se estende diagonalmente e abraçando parte do centro-oeste, região sudeste, tá, e sul, como a categoria mais provável. Essa condição, tá, é preocupante diante do que a gente já vem registrando, principalmente para essa região sul. Tá, na parte norte, a gente tem, na parte norte, região norte da região norte, a gente teria como terceiro mais provável, né, precipitações acima do normal, também característico dos forçamentos e das condições, né, incluindo o que foi discutido. Tá? E assim como na parte do nordeste brasileiro, tá? Litoral, essa parte aqui. Então, dadas as condições que a gente discutiu, a gente considera que esses dois mapas refletem bem as condições que foram discutidas e as condições com as quais a previsão foi feita. Então, sem mais, a gente agradece, né, a vocês que nos ouviram até agora. Para qualquer sugestão ou pergunta, a gente deixa os contatos. Primeiro, pode nos visitar nessa página aqui, Clima CPT Kim PBR, ou enviar suas sugestões e perguntas através desse e-mail aqui, ou nas mídias sociais, assim como no YouTube. Então, novamente, né, não termino essa reunião sem agradecer a participação do colega Fábio, né, e a participação, o apoio do grupo de clima, assim como também das instituições parceiras. Então, uma vez mais, a gente agradece e se despede até a próxima oportunidade. Muito obrigado.